Olá, eu sou a Rose. E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. A maioria da galera aí sabe que na Austrália a gente encontra os animais mais estranhos do mundo. Ah lá, tem bicho que te mata com uma picada. Ou seja, tomou a picada. Já é. A Austrália é assustadora. De qual canal, amor? Canal Fiore. Antes de iniciar, já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sininho para a reação. Bora. Austrália. Um dos países mais peculiares e assustadores do mundo. E eu não digo no sentido social. Na verdade, ela é um dos países mais tranquilos para se morar. A população vive grande parte no litoral, em cidades grandes, seguras e que não apresentam perigo. Bom. Mas essa é só a ponta do iceberg. Aproximadamente 95% do país não é populado. No lugar temos praias selvagens, floresta tropical, savana e até deserto. Ou seja, muitas partes Esse último ocupando mais da metade do país. E conhecido por Outback. O Outback tem 5,6 milhões de quilômetros quadrados e é uma terra de ninguém. Olha só isso. Tem áreas nele que não vive nenhuma pessoa em centenas de quilômetros. Você pode dirigir um dia inteiro em linha reta, sem virar o volante, e se estivesse a pé, provavelmente morreria de tanto calor e falta de água. Não tem pra onde ir. Por ser uma região extremamente seca, há de se entender que é difícil de morar, mas isso não se prende apenas a ele. Em geral, o clima australiano é bem intenso. A temperatura mais alta do hemisfério sul veio de lá, passando dos 50 graus Celsius. Que isso? Junto com a seca, o país sofre incêndios pesados, os maiores do planeta. De 2019 a 2020, foram queimados 180 mil km² de vegetação. Só para ter uma base, isso foi 2,5 vezes maior que as queimadas da Amazônia, no mesmo período. Esses incêndios destruíram milhares de casas, mataram pessoas e causaram a morte estimada de 1 bilhão de animais. E cara, não para por aí. Esses incêndios são tão únicos e recorrentes que formam essas nuvens que você vê na tela. Um tipo que pode gerar raios, iniciar novos focos de incêndio e aí uma coisa alimenta a outra. E como se não tivesse como piorar, o país é um dos únicos lugares do mundo onde ocorrem tornados de fogo. Que isso? Sim, tornados feitos de fogo. Um fenômeno bizarríssimo, também gerado por incêndios. Falando tudo isso, parece que é só um inferno encarnado, mas vamos lembrar que isso ocorre só no verão. Apesar do deserto, queimadas e clima quente, as temperaturas caem durante o inverno e pode até cair neve. Ao menos um pouco de equilíbrio. Equilíbrio esse que não podemos falar, claro, dos animais. Dos animais? Pois é, velho. Um vídeo da Austrália não seria um vídeo se a gente não falasse da fauna. Todo mundo sabe que lá tem coisa maluca e animais bem perigosos para o homem. O isolamento geográfico permitiu que ela evoluísse de forma independente, criando espécies únicas, maiores e diferentes do que conhecemos. Que isso? Se aqui no Brasil, por exemplo, estamos acostumados com uma lagartixa, na Austrália, lagartixa é essa. Tá maluco, pô. Tá louco. Por aqui, não é muito fácil achar uma cobra no vaso. E o que não falta lá é foto disso. Meu Deus. Se bem que essa aqui tá saindo da lâmpada. As Lá- aranhas australianas também são bastante lá o famosas. país é Essa dele. espécie Sim, dos é a animais. Huntsman Spider. Uma que visualmente é bem terrível, Meu Deus. mas que por sorte é inofensiva ao homem. Enfim, tem coisa muito mais excêntrica e esses animais nem são perigosos. Ué, tem 2 cabeças? Agora, se a gente subir o nível da bizarrice para ameaças reais, aí sim o vídeo começa de verdade. Parecia. O primeiro animal que vem à cabeça quando se fala em Austrália, e talvez o ícone dela, Guru. é o canguru. Cangurus são marsupiais, andam pulando bonitinho e não dá pra esse bicho ser ruim. Ou será que dá? De fato, eles não são a maior ameaça, mas isso não tira o perigo de encontrar um no caminho. Na cidade grande eles não vão aparecer, mas um pouco mais pro interior é relativamente fácil achar um canguru. Eles geralmente são pacíficos, ainda que um pouco curiosos. Se provocados, no entanto, eles não hesitam em atacar. Sua força de chute é capaz de derrubar uma pessoa, e suas garras podem causar sérios danos. Já foram relatados vários encontros, ataques e atropelamentos. Mas o pior cenário é para os cachorros. Por serem pequenos, são facilmente agarrados, não conseguem se soltar e viram vítimas fáceis de um canguru. Ele morre Esse aí, mano, asfixiado? quase afogou um cachorro. E esse cara foi clutch, correu pra ajudar e ainda deu um socão na cara dele.
Por um lado, o canguru é um ícone, sempre lembrado Nossa, ficou... Caraca, ele me bateu, Joilson. Foi engraçado. O casuar já fica nas escondidas. Ele é uma ave rara, difícil de achar, já que é presente só lá em cima, na pontinha da Austrália. Esse é também o local da floresta tropical de Daintree, o lugar onde ele vive grande parte do tempo e ao qual pessoas não visitam com frequência. Por isso que encontro é raro, mas se ocorrer, pode ser complicado. Um casuar adulto pode chegar a 70 quilos e 1,80 de altura. Que isso? Eles correm um pouco mais rápido que humanos e, apesar de não Ele é saberem mais voar, alto do que... podem saltar em até 1,50 m. Tal como os cangurus, eles têm uma tendência à timidez, um pouquinho. Mas caso encurralados, se estiverem com o ninho ou protegendo o filhote, já O tamanho era. da unha. Boa sorte pra correr, se defender de um bico e uma pata como essa. Caraca. Alerta de aracnofobia. Há pouco eu falei da Huntsman Spider, uma aranha com aparência bizarra, mas que, como eu disse, é inofensiva. Quanto à Austrália, o perigo de verdade fica a cargo de duas espécies, também bastante recorrentes. A primeira é a aranha de costas vermelhas. Ela é uma viúva negra do tamanho de uma unha e comum em cidades. Encostar em uma sem querer e ser picado pode causar fraqueza muscular, em casos graves, a morte. Para nossa sorte, sua mandíbula é pequena, isso diminui a quantidade de veneno injetado, e mesmo que o efeito bata forte, ao menos tem um antídoto. Mesma coisa para a aranha teia de funil, outra que tem um antídoto próprio. A segunda aranha, e que se não tratada picada, pode dar muito problema. Apenas o macho da aranha teia de funil é perigosa a humanos, e isso não seria problema se o macho não saísse de lá pra cá à procura da fêmea. Por isso, encontrar um andando por aí não é difícil, se já não tiver escondido no seu sapato. Sai, tá Se não maluco. calçar, cara, não custa checar. Moleque, Quanto a aranhas, toda vez que eu vou colocar o tênis, filho, eu coloco a mão dentro do tênis, sacudo pra... Sério? É, tá doido? O tênis tá guardado, às vezes é mó tempão que o tênis tá guardado, sei lá, pô. australianas, essas duas espécies são sem dúvida as piores. Agora, se a gente falar de cobra, o número duplica. A cobra tigre oriental é nativa do sudeste. Elas são famosas pelas faixas no corpo, assim como um tigre, Nossa, e tem um ela é veneno que pode bonita. causar paralisia rapidamente. Mas Para mordidas não tratadas, a taxa de mortalidade vai de 40% a 60%. Será que vale a pena tomar o risco? A coisa pior é com a cobra marrom, a espécie que mais mata pessoas no país, e que ainda por cima é bastante agressiva. Caramba, é Agora as pra duas mim. últimas e piores de verdade Cara, são a imagina se esse bicho tivesse pata. Taipan costeira e Taipan do interior. A costeira pode chegar a 3 metros e é conhecida pela rapidez no bote. Costeira. A segunda é só a cobra mais mortal e venenosa do planeta. Pequenininha. Ela só perde para a cobra marrom em fatalidades por ser mais quietinha e viver numa região que não tem ninguém. Mas isso não diminui a força do veneno, que pode matar 100 homens numa só mordida. Que E isso em até 30 minutos. Bizarro. Essas são apenas algumas das cobras da Austrália. Elas são um lembrete pra gente olhar por onde anda e temer a terra firme. O pior é que num país como esse, a terra devia ser o lugar mais seguro de todos. Ao menos isso. Lembremos que ela é cercada de mar por todos os lados, que o mar australiano já não é o mais convidativo, e que nele... bem... Quem vai querer tomar banho aí? Um monte de bicho. Como um canal que sempre fala do mar, e como vocês gostam bastante do assunto, óbvio que eu ia deixar o mar pro final. A Austrália, cercada por água como é, abriga várias espécies complicadas para o homem. E comecemos pela clássica: os tubarões. Simplesmente os 3 tubarões mais perigosos do mundo existem por lá. Tigre, capeta. Mas atenção pro tubarão branco, o maior e mais assustador dos 3. Ele passa dos 5 metros de comprimento e é sem dúvida o que mais ataca. Em 200 anos ocorreram mais de 1000 na Austrália e ele é o principal culpado. Está presente em toda a costa da região sul e sudeste, enquanto os outros 2, que também não são flor que se cheira, ocupam o norte. Importante lembrar que, apesar da imagem assustadora e o número considerável de ataques, eles geralmente acontecem por causa de mordidas exploratórias. E não que uma mordida como essa não Ui, cause estrago. já foi. Longe disso. Se você quiser entender isso um pouco mais, clica no card aqui em cima. No oceano, em escala menor, a Austrália também abriga surpresas. A primeira delas é o povo de anéis azuis.
Um bichinho de só 12 centímetros, mas com veneno que pode matar 20 pessoas de uma vez. Gente, Por sorte, ele não vai pra cima. Nisso, Fica escondido na bizarro, né? Um bichinho deve matar mais de 20 de uma vez. areia e acidentes são raros. O peixe-pedra, no entanto, também se esconde na areia. Feio. Mas aí a chance de pisar nele é bem maior. Caramba, igualzinho Ele não a pedra costuma mesmo, nadar, né? possui uma série de espinhos em cima do corpo e fica só esperando alguém pisar para liberá-los. E a pessoa sentir a pior dor de toda a existência. Inclusive considerada pior que a dor de um parto. Tá maluco, cara. Outro veneno doloroso e ainda mais mortal é da box jellyfish. Uma água-viva que, se você encostar, o choque é tamanho que pode fazer o coração parar, antes mesmo de você sair da água. Já era. Irukandi é mais uma, só que bem menor. E bota menor nesse bicho. Ela tem só 1 centímetro de diâmetro, isso. mas não se deixa enganar. O contato com ela, além da dor intensa, aumenta a pressão repentinamente. Em casos graves, causa hemorragia cerebral. Simplesmente não bate o tamanho estrago que um bicho desse tamanho é capaz. Ou seja, E antes de cada terminar um o no seu vídeo, lugar. é preciso aumentar a escala uma última vez. Agora para falar do pior e mais perigoso disparado animal da Austrália. O crocodilo de água salgada. Esse bicho, cara. Esse aqui ganha de qualquer animal. Ele obviamente não tem veneno como os que eu falei, nem morde as pessoas sem querer como os tubarões. Na real, ele é um animal oportunista, territorialista Ele e que gira. ataca por vontade própria. Gira. Entrar nesse rio australiano é ter certeza que você vai ser notado. E se um ataque ocorrer, é praticamente impossível escapar. O tubarão branco morde uma vez e depois se distancia. Em alguns casos, você pode bater no olho dele para tentar escapar. Agora, quanto a um crocodilo de 7 metros e com uma escama que parece armadura, não tem o que fazer. Parece armadura A vítima é mesmo. comprimida por uma mordida de 1,6 toneladas O e olho. devorada embaixo d'água. Água é essa que pode ser tanto de rio quanto do mar. Só no rabinho, viu? Ó. Cada um no seu quadrado. Na Austrália, não tem pra onde ir. Fora de casa, sofremos com calor e seca intensa. Dentro dela, com as aranhas. Em terra firme, podemos dar de cara com um canguru ou com a cobra mais venenosa Ou do seja, em mundo. todo lugar tá correndo perigo. No mar, então, nem se fala. É difícil pensar num país mais intenso e peculiar que a Austrália. Como eu disse no início, o isolamento geográfico fez muita diferença. Mas também não é pra tanto. Assim como o Brasil não é feito de floresta amazônica, a Austrália não é só o terror que a mídia tanto vende. Verdade. Isso não me impediria de passar umas férias por lá, dentro da cidade grande. Ah, claro. Exatamente. Nem pensar dar um pulinho no interior. Tampouco um mergulho no mar. Tão pouco. A gente já tinha feito um vídeo sobre a Austrália, só que Sobre os animais, mas só sobre os animais, Só que aqui é um tom mais assustador realmente. A trilha sonora, o jeito que ele narra o vídeo, faz a Austrália realmente parecer um terror. Pra parte do interior, que nem ele falou. Se for na cidade, fica lá de boa. Sim. Cara, é Mas tudo ali questão. porque tem pouco povoamento lá naquela parte lá que só tem mata, rios. É. Aí os animais, o quê? Os animais vivem lá. Cara, é tudo questão de percepção. A gente vê um dos extremos dos países e fica meio coisado. Lá na Índia. A Índia não é só aquilo que a gente vê das comidas lá, comida de rua. Tem a parte rica. A Austrália não é só a parte onde tem os animais perigosos. O Rio de Janeiro não é só A parte da tiro, violência. bala, favela. Tem umas partes legais, tem as partes bonitas. Tudo tem uma parte legal. Entendeu? Cara, eu gosto muito desse canal, o jeito que ele narra. É da hora, é da hora. Bom, é isso. O link do vídeo original tá na descrição. Se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.